Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Morcecast. Estamos transmitindo em vídeo aqui no YouTube e também em áudio nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente vai falar de um tema interessante aqui, que é como que a gente fala sobre construção de autoridade e gerenciamento de crise dentro de empresas, de marcas, mas com uma perspectiva diferente de onde isso realmente acontece e está na iminência de acontecer agora com as eleições. Vamos falar sobre estratégias de marketing político e o que a gente pode trazer para o dia a dia dos negócios. Para falar sobre isso, convidamos aqui o Chico Mendes. Chico, muito bem-vindo ao Morcecast. Obrigado, prazer. A gente estava aqui organizando como que eu ia te apresentar. Eu acho que a forma mais interessante de fazer a apresentação é... Você estava comentando aqui que você já tem 15 campanhas majoritárias, ou seja, campanhas que vão, por exemplo, como a para a presidência, onde você vem fazendo isso desde aqui do Brasil até em outros países também, correto? Certíssimo. Brasil e América Latina. Boa. Chico pelo Chico num tweet. Rapaz, boa pergunta. Estou me colocando agora no lugar dos meus clientes aqui, porque essa pergunta eu faço para eles, nunca fiz para mim. Ah, você faz para eles? Claro, a pessoa tem que ter a dimensão de como ela se... O que ela representa, né, Chico cara? pelo Chico no tweet. Centrado. Centrado? É. Boa, gosto. Gosto, mas confesso que às vezes é uma coisa que eu acho que eu desvio um pouco. E é um objetivo ou você se vê dessa forma? Não, acho que eu sou centrado. Por exemplo, período eleitoral, assim, eu fico quase que com ultra foco, né? Eu meio que fujo, chego em casa tarde da noite, também fico trabalhando até tarde da noite, você acorda mais cedo do que o normal, então eu fico muito centrado, assim. Então acho que principalmente em período eleitoral eu me transformo um pouco como é agora. Exatamente. E fico ultra centrado, assim, quase como se eu tomasse aqueles medicamentos para controlar a ansiedade. O do Limitless, né? Do filme, né? O que acontece ao redor, entra lá no seu cara, túnel. Aquela pílulazinha ali. Mas não precisa. Então, eu acho que eu sou ultra centrado até demais, que eu acabo não vivendo as coisas que estão passando ao redor. Assim, são 4 meses mais ou menos isso. Boa. E a pauta acho que tem a ver com esse momento. Estamos aqui na iminência, né, de campanha, e o que eu acho que provocou essa pauta é um pouco isso. Muito do que, pelo menos eu acompanho aqui como leigo, não entendo nada de marketing político, então pego aqui a intersecção do que a gente traz aqui de pauta do Morse com eu enquanto eleitor, e comecei a ver que tem coisas interessantes que eu acho que fazem parte aqui da nossa pauta que eu queria provocar aqui você. Ainda pegando aqui o conceito de num tweet, marketing político num tweet. Diferente. Diferente. As pessoas confundem... Todo mundo é um pouquinho de... Todo mundo na vida, duas coisas, eu acho. Treinador de futebol, para quem gosta de futebol, e marqueteiro em época de eleição, né? E a gente tende a confundir um pouquinho essa coisa do marketing de produto com marketing eleitoral. E é muito diferente, muito, muito. Eu acho que a gente tem ferramentas iguais para mensurar e traçar estratégia, mas no final do dia, o pacote, a maneira como você cria uma narrativa, estratégia é muito diferente. Todo mundo tem desejo de comprar um produto, mas ninguém tem desejo de comprar um político, certo? Até porque a política, de alguma maneira, ela traz à tona, vou plagiar aqui o Roberto Jefferson na CPI do Mensalão, desperta nas pessoas os instintos mais primitivos, né? Perfeito. E ela acaba meio que criando, meio que seita, meio que criando, né, nichando demais e transforma isso acho que num ambiente muito diferente do ambiente de negócio, do marketing de produto, por exemplo, certo? Eu não sou um especialista em marketing de produto, nunca trabalhei, nunca fui de agência tradicional, nunca fui de empresa, então eu nunca vivi o desafio de escalar uma venda de um sabonete, de um shampoo, de uma ração para cachorro. Mas eu sei que as ferramentas que são usadas muitos nesses produtos também são compartilhadas e a gente usa muito. Desde o método mais tradicional de fazer pesquisa, que ainda funciona muito para o eleitoral, né? As pesquisas quali, quant, você fazer painel acompanhando também os eleitores, e as novas que também vêm junto com o crescimento do digital, né? Mas acho que a forma de enxergar e de ler é muito diferente, né? Até porque um produto ele é ultra nichado, né? Ele tem um público específico, esse sabonete aqui é para um público esse aqui é para um público, sei lá, renda um pouco mais baixo, né? E aí você sabe onde estão as prateleiras, quais são os compradores, né? No marketing, principalmente nas eleições majoritárias,
tem que ter uma capacidade de expandir um pouquinho, que você precisa de 50 mais 1 para ganhar uma eleição. Perfeito. Então você pontuou aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro, pegando aqui e aí comparando, também não sou marqueteiro de formação, mas enfim, a gente acaba, de certa forma, estando mais perto desse dia a dia. Quando você vai fazer uma estratégia de marketing, até pegando pela teoria, você tem ali alguns compostos. Um deles é preço. A hora que você vai para marketing político não tem preço. Todos os políticos são acessíveis, né? Se você tira essa questão de preço, acessíveis a todos. Cabe a ele direcionar a sua comunicação para que encaixe ou não, mas não existe uma limitação, correto? Hoje existe uma limitação. Então a lei, ela, na verdade o que aconteceu depois do fim do financiamento privado, as campanhas têm um teto hoje de gasto, né? Então cada estado tem um teto. São Paulo é, por exemplo, 27 milhões mais ou menos, a eleição nacional 80 milhões, a campanha de senador tem um teto, deputado tem um teto. Então, em tese, você tem que trabalhar dentro desse teto. Então tem preço e tem que caber tudo dentro do... Tem o preço de investimento, mas eu digo, diferente de um produto que às vezes alguém não consegue comprar o produto porque ele não tem poder aquisitivo para comprar, o que eu falo de preço é o preço... A política é acessível para todo mundo. A política é acessível, né? Eu acho que entendi aqui o seu ponto, que Desculpa, você tem... eu que entendi a questão... errado. Não, tranquilo, mas foi um bom ponto até para trazer que eu ia perguntar isso. Então, assim, partindo do pressuposto que eu sou um candidato, e aí, obviamente, com as restrições ali, dependendo do tipo de eleição, que aí tem uma restrição geográfica, todas as pessoas dentro daquela geografia potencialmente são meus eleitores, não existe nenhuma restrição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é distribuição. Quando a gente pensa em marketing, você pensa também em distribuição, né? Como que eu chego com o meu produto ou serviço até os clientes, e entendo que no marketing político isso tem de alguma forma, porque você precisa se comunicar, mas entendo que quando você vai principalmente para as plataformas que são gratuitas, que são plataformas obrigatórias, né? Tudo chega para todos, né? Então, você acaba entrando muito mais em como você formata a estratégia, por isso que eu achei super interessante, porque no marketing, às vezes, você fica lá, você tem mais itens para calibrar, né? Eu vou fazer uma promoção, e aí você faz uma promoção e você faz a campanha, e é difícil você conseguir determinar se o que fez vender mais foi a promoção que você fez ou foi a estratégia de campanha, aí você fica sempre tentando isolar os elementos. Quando vai para marketing político, não. É o tom da campanha, a estratégia da campanha que vai dar o resultado, correto? Eu vou falar de uma área que não é minha, tá? Mas você estava comentando aqui do marketing mais tradicional de produto. Ele é rápido, né? Tudo muito efêmero, porque o cara, de alguma maneira, precisa dar resultado rápido, eu imagino, né? No eleitoral, hoje você tem uma construção de narrativa que leva tempo, né? Muitas vezes você pega um candidato que é desconhecido, então você tem que trabalhar a pré-campanha. Aí na pré-campanha você tem duas janelas de oportunidade. Você tem as redes sociais, né? De alguma maneira hoje você pode fazer produção de conteúdo normal, mas você também pode fazer compra de mídia, né? Então você pode comprar a mídia na Meta e no Google, né? Você tem a plataforma do YouTube hoje que é super explorada e você pode usar isso numa pré-campanha para vender os atributos e começar a criar uma persona, né? Começar a criar uma narrativa. E aí você voltou agora, porque tinha sido proibido, as inserções partidárias, né? Então, para quem prestou atenção, agora em 2022, entre fevereiro e final de junho, os partidos fizeram inserções nas televisões, né? Então isso é outra janela de oportunidade para você apresentar e ir construindo aos poucos. Como as pessoas não se conectam muito com a política, você está no dia a dia dela ali, mas é muito difícil você chegar e conhecer um candidato sabendo a história de vida dele toda. Você que é um cara super bem informado aqui, eu posso te falar, dar alguns exemplos aqui, você vai saber fragmentos, ideias que vão se conectando com o que estava ao redor, que você ouviu falar, né? Então tem um trabalho de construção de narrativa, de conceito, que no marketing eleitoral ele é mais, digamos, lento do que no marketing de produto. Produto você vai lá, compra, você precisa, você tem uma necessidade dele, né? Na política, muitas vezes o cara não tem a necessidade, né? Acaba virando até discussão de boteco, você não quer mesmo ter a necessidade, você quer desconectar. Por isso que também no Brasil houve um fenômeno nos últimos anos que o número de abstenção aumentou muito, né? Então as pessoas perdem um pouco o tesão, a vontade de comparecer às urnas. Então também é um outro trabalho de você fazer engajamento, motivação, que tem muito a ver com a história que você tem que criar do candidato, né? O candidato precisa, de alguma maneira, representar uma série de valores. Esses valores precisam conectar com as pessoas, elas precisam se enxergar nesse cara, né? Elas precisam de alguma maneira se sentir motivadas para sair de casa e ir lá
e votar, né? Então, assim, tem uma construção que eu acho que é muito diferente do marketing de produto. Ela é muito mais lenta, né? Tem, às vezes, projetos que você entra 2 anos antes, né? Que você fica ali fazendo pesquisa, vai identificando quais são os atributos positivos, quais são os atributos negativos, o que funciona, o que não funciona, né? Como é que você encaixa alguns mantras que fazem sentido, né, para as pessoas, como é que esse mantra faz sentido para a vida também do candidato. Então é muito teste e reteste de mensagem o tempo todo, né, para ver o que faz sentido e o que não faz. E você faz do método mais tradicional, que são as qualitativas, e você também tem uma maneira de testar no digital. Né? Você vê o que gera mais engajamento, que tipo de material a galera compartilha mais. Quando você vai para uma empresa aí, principalmente para produto, talvez serviço seja um pouco mais simples, mas é muito difícil você corrigir as coisas tão rápido quanto eventualmente no marketing político. Entendo que um candidato ele tem as crenças, ele tem os seus valores, ele tem ali a forma dele de pensar, mas dentro disso deve ter ali formas de você calibrar essa mensagem, e não só a mensagem, mas até a sua proposta enquanto candidato, né? Eu não sei dessa particularidade, em qual momento que você precisa estar fechado a sua proposta enquanto candidato, e o quanto que você pode ir mexendo nela na linha do tempo. Mas o meu ponto você falou muito de pesquisa. A pesquisa para produto, ela é normalmente olhando para longo prazo, e a pesquisa de campanha é para corrigir no curto prazo. Então, dificilmente, ao longo de uma campanha, falando de marcas, a marca vai mudar o seu produto. Então, vou lançar um novo copo. Faço uma pesquisa, lançar um novo copo. Lancei o copo. Campanha aí você tem rolando. Um período... Aí eu tenho um período para vender aquele copo. Eu faço pesquisa, eventualmente, para entender se a minha estratégia de comunicação está funcionando para vender aquele copo. Mas se eventualmente eu receber um feedback na pesquisa de campanha de que o produto copo não foi desenhado da melhor forma, talvez eu tenha um desafio maior, porque eu já tenho estoque. Mas você não pode mudar, o cara não consegue ver... tinha uma expectativa de em 20 dias vender tanto. Não vendeu, muda tudo ou tem um período de maturação? Então, eu acho que vai de ponto em ponto. Sei lá, a indústria automobilística, ela tem um ciclo ali, né? Você desenha ali um carro, você tem normalmente 5 anos é o ciclo ali que você tem. É difícil você mudar uma linha de produção de um carro. Talvez, por isso que eu falei, serviços, talvez um pouco mais simples, sei lá, uma escola, você talvez tenha ali mais liberdade de mudar ali um curso, principalmente se forem esses cursos tipo MBA e por aí vai. Mas o que eu queria entender é o seguinte, no marketing político, o olho está só na comunicação ou você retroalimenta também o produto, se a gente for chamar o candidato de produto? Não, acho que tem uma retroalimentação, se retroalimenta, porque você depende de uma série de variáveis para criar a estratégia de comunicação, certo? Então, é inevitável, você não pode abandonar a política faz parte daquilo, né? Apesar de cada vez mais a política se distanciar da política tradicional, e a gente vê os candidatos serem cada vez mais, entre aspas, pessoas comuns, né? Que às vezes não é nem estratégia, às vezes é o jeito mesmo da pessoa, e a rede social de alguma maneira rompeu um pouco dessa distância que a televisão trazia, né? Então você consegue ver o cara mais no dia a dia, o jeito dele ser, o que é bacana, né? Traz mais intimidade, credibilidade. Mas você não pode abandonar a política. Outra coisa que é essencial também quando você vai construir ali o arquétipo, a imagem, quem são os adversários, né? Então muitas vezes você demora até traçar uma estratégia para saber quem são os adversários. Muitas vezes as definições ficam para a última hora, né? Então assim, como é que o seu, entre aspas, produto, eu não gosto de chamar um candidato de produto, mas sim, mas como a tua audiência aqui, sim, tem um pouco muito do pessoal do mercado privado de marketing de produto, ele se encaixa em comparação a alguma coisa. A gente compara tudo o tempo todo, né? Você entra num supermercado, você compara preço, qualidade, vai numa farmácia, você compara preço, se é genérico, se não é. A mesma coisa funciona na política. Você vai lá e você vai comparar os atributos, né? Isso é fundamental. Toda eleição é uma eleição de comparação, principalmente de atributos, né? Então, é importante você saber quem são os seus adversários para você, de alguma maneira, criar um... Você antecipou a próxima pergunta, que era onde eu queria chegar, porque assim... O que eu vejo muito é isso, né? A campanha eleitoral é uma campanha o tempo todo de comparação, né? Comparando se é melhor ou pior em cada linha e tal.
Quando você vai para uma campanha de marcas, não necessariamente. Você tem campanha, às vezes, que a marca não precisa ficar toda hora se comparando e nem preocupada ali com o discurso. Ela cria a sua própria autoridade, às vezes é inspiracional, às vezes você está comprando uma coisa que você nem precisaria. E a marca pode criar um mercado dela. E né? ela pode criar perfeitamente. Ela pode criar o mercado dela. Ela pode, eventualmente, entender o seguinte: para que eu vou ficar brigando por essa posição se eu posso criar um novo mercado, né? Aí tem toda a estratégia lá de Oceano Azul e por aí vai. Na política não, você tem uma posição ou mais posições, mas você tem um limite de posições que é definido por lei, todo mundo está disputando ali aquele mesmo espaço, aquela mesma cadeira, às vezes é uma cadeira, às vezes são mais cadeiras, dependendo do que a gente vai falando aqui de eleição, mas as regras são já pré-definidas e você vai muito mais ali para o enfrentamento. Eu não sei se você gosta dessa palavra, mas pelo menos olhando de fora aqui para quem acompanha o marketing eleitoral, muitas vezes é mais um enfrentamento do que pelo menos na iminência ali da eleição, do que uma construção da autoridade individual de cada um, né? E aí o ponto que eu queria trazer para você é isso. Como é que fica essa construção de autoridade, onde você vem, às vezes, construindo uma autoridade na linha do tempo, e eu vou querer abordar isso daqui a pouco, porque eu acho que a autoridade é um ponto que a gente fala muito aqui quando a gente fala de marcas, e chega um momento que você vai para a guerrilha, onde você tem que realmente ir para o enfrentamento, e aí a adequação da campanha é muito mais voltada, às vezes, a se defender do que a atacar, e aí como que você consegue organizar para não perder a construção da autoridade? Então, acho que a gente tem que entender assim, qual que é o principal atributo motivacional do voto numa eleição. Cada eleição é uma eleição, né? Cada momento é um momento, cada cidade é uma cidade, cada estado é um estado. Então você tem que identificar assim, qual que é o principal atributo motivacional do voto, né? E a partir disso você constrói e coloca toda a narrativa que você vai poder fazer a comparação de atributo do seu candidato com os demais em cima desse veio principal que é o que vai levar o gatilho principal para o voto das pessoas. Isso você identifica através de pesquisa, fazendo muita quant também. Aí você faz quant, faz pergunta de atributo, compara atributo também na quant, você vai fazendo cruzamento, vai fazendo uma série de modelagem estatística, chega num determinado atributo, que é o atributo, entre aspas, principal, e você começa a testar isso também depois qualitativamente, né? Faz sentido para as pessoas, não faz? Né? Você cria de alguma maneira, fala, estrutura narrativa em cima desses atributos e testa, e vai testando o tempo todo. Eu ia te interromper ali para fazer, acho que talvez um paralelo de produto que tem a ver com política, seja a disputa das cervejas. Perfeito. Olhando de fora, assim, como consumidor de cerveja, cervejeiro que eu sou, entendeu? Sim. Então acho que tem um pouquinho disso, né? Tinha mais nos anos 90, quando tinha até disputa. Mais, de uma forma mais ostensiva, né? Aí tinha briga mesmo. Tinha briga, exatamente. Né? Tinha disputa. Eu lembro quando o Zeca Pagodinho saiu da Brahma, foi pra Skin, aí tinha provocação. Tinham várias provocações. Aí tinha disputa, tinha uma disputa mais acirrada de mercado que ficava super visível na comunicação das marcas também, né? De alguma maneira isso é talvez o que mais se aproxime aqui, que eu pensando agora de bate-pronto, com o eleitoral. Porque você tem a provocação, né? Você tem a comparação de atributos que é inevitável, certo? Então toda eleição tem uma pergunta, né? Que é super óbvio, assim, quem é o cara mais capaz de melhorar a minha vida ou de não atrasar a minha vida muitas vezes. Sim. Você tem que entender qual que é essa pergunta e como é que esses atributos se encaixam dentro dessa grande pergunta que o eleitor faz, né? Agora, cada estado tem uma realidade, né? Tem estado que aliança política e apoio é super importante, tem lugares que não, né? Tudo depende de N variáveis, e você tem que medir essas variáveis o tempo todo, através de pesquisa, tracking também bastante, que você vai medindo desde a avaliação de governo, a avaliação dos atributos, vai medindo intenção de voto, às vezes é o menos importante. A intenção de voto muitas vezes é uma variável, é a última variável dessa compreensão que você tem da opinião pública, né? Sim. Aí tem um outro ponto que esse sim eu acho que tem muito a ver com marcas. Para marcas talvez seja um desafio maior, mas eu acho que acontece muito na política, que é você ter uma ação de nicho dentro de uma estratégia de massa, né? Então, quando você vai para uma eleição, principalmente, vamos falar aqui de uma eleição presidencial, onde você tem que falar com todo o público votante daquele país. Vamos pensar aqui no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, cada nicho tem uma necessidade específica, tem uma forma de pensar e vai enxergar o candidato por um ângulo. Mas você tem que se comunicar com todo mundo. As marcas, muitas vezes,
não por limitação, de novo, de distribuição, não por limitação, às vezes, de capacidade de produzir, muitas vezes elas acabam focando no nicho pelo desafio de se comunicar com todo mundo. Então vamos para uma empresa, sei lá, de serviço, uma empresa que vende curso online. Você não tem uma limitação, você não tem uma limitação de distribuição, você não tem uma limitação de capacidade de produção. O seu produto está lá, ele é altamente escalável. Você teoricamente poderia vender ele para todo mundo, mas as empresas acabam focando em nichos específicos com medo de perder o foco. Muito se fala, né, que quando você não atua num nicho, você está perdendo o foco. E quando você vai para a campanha eleitoral, não. O seu foco é falar com todo mundo. Como é que você enxerga, e aí eu queria te ouvir para tentar trazer como aprendizado para marcas, assim, como falar com todo mundo, tendo um tom para cada um, conversando com cada nicho, sem, dentro do que seria o conceito das marcas, perder o foco? Então, assim, acho que tem duas coisas, tem duas respostas para a sua pergunta. Primeiro é o seguinte, o sistema eleitoral brasileiro, ele é proporcional, então, nos legislativos, né? Congresso Federal, nas assembleias e nas câmaras municipais, tudo isso é nichado, praticamente nichado. Porque o deputado ele tem um reduto dele, ou uma zona, uma área de um estado, uma parte de uma cidade onde ele é mais forte, tem contatos. Ele é geralmente ligado a algum tema, é o cara do agronegócio, às vezes é um cara, né, religioso, ligado a alguma igreja, às vezes é um cara ligado ao meio ambiente. Então você tem um nicho, geralmente ele tem um tema. Causa animal direto, tem muito. Isso que eu falo, temas quentes do momento, né? Que às vezes também... Segurança pública. Por isso que você ouve muito, tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista. Então o Congresso ele é super nichado. E por ser um sistema proporcional, na hora da votação, o incentivo que o cara tem é nichar ali. Perfeito. Certo? Majoritário é um pouco diferente, né? Porque você está lidando, você precisa ter 50 mais um, você tem que ter maioria mais um para levar a eleição. E aí você tem que trabalhar de alguma maneira, você tem que entender um pouquinho quais são as fortalezas do seu candidato, quais são as áreas em que realmente ele tem credibilidade para falar, as áreas onde ele tem algum diferencial, e você pode nichar, e aí o Digital fez uma diferença brutal para a gente, você pode nichar direto as entregas ou mensagens específicas. Então tem candidato que, às vezes o cara foi secretário de várias áreas, por exemplo, e teve entregas relevantes em várias áreas, aprendeu sobre várias áreas relevantes. Mas isso não faz sentido para você botar no macro, né, na história dele. Né? A história dele, às vezes a pessoa não vai votar porque o cara construiu alguma coisa, vai votar porque ela se identifica com ele, se identifica com os atributos, se é um cara bacana, se é um cara legal, eu vou votar nele. Às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Mas você consegue, de alguma maneira, trabalhar os nichos com segmentação de digital. Isso é uma novidade que aconteceu. Até a estética, né? Também contribui para isso, né? A gente estava acostumado naquele formato que aconteceu com o marketing eleitoral brasileiro, que é muito competente. A regra determina a estratégia, certo? Então, em 1985, nos anos 80, quando o Brasil, anistia, a gente entrou na democracia, a gente criou o horário eleitoral gratuito. Né? Então, pela primeira vez, a gente tinha, e era muito mais tempo do que hoje, hein? Tinha quase 1 hora de horário eleitoral gratuito com os programas eleitorais, com uma audiência muito mais alta do que era hoje, porque não existia nada fora da rádio e da televisão. E com o desafio de passar uma mensagem única para todo mundo. E aí o que acontece? A gente cria aqui um mercado muito peculiar, né? Porque você precisava de uma produção jornalística muito forte e você precisava da criatividade dos publicitários. Então, pela primeira vez, jornalistas e publicitários se juntaram no mesmo time. Né? O que tinha de Chinese Wall nas emissoras e nos jornais, que o comercial tocava uma área e redação tocava outra, o marketing político, na verdade, reúne isso. Então, você traz grandes publicitários para fazer toda a parte mais de criação estratégica, traz os jornalistas juntos também para contribuir com conteúdo, com informação, até porque o modelo que a gente estabeleceu requer muito isso, com debate o tempo todo, com entrevista. E a gente foi criando essa mistura bacana que foi dando forma para o marketing eleitoral brasileiro. Então é uma coisa muito única. Você tem vários marqueteiros que saíram do jornalismo, outros que saíram da publicidade, outros que saíram da sociologia. Então isso é muito bacana, porque é o único momento que você junta publicitário, jornalista, estatístico, diretor de cena, montador, todo mundo junto, vivendo e criando uma história. Né? Então assim, é muito rico. A gente é muito criativo, não é à toa, mas acho que a regra que a gente estabeleceu de horário eleitoral
fez do marketing eleitoral brasileiro um marketing muito eficiente, muito criativo. Por isso que os brasileiros são demandados fora do país, né? Muitos brasileiros fazendo campanha na África, campanha na Europa, campanha na América Latina. Acho que isso tem muito a ver com o formato que a regra criou e a gente acabou dando luz a esse marqueteiro, entendeu? Mas, perfeito, eu concordo super, inclusive você fazendo campanhas, inclusive em outros países também, muito legal. Agora sim, pegando esse ponto, então quando vai para televisão, sim, você acaba tendo que ter literalmente a mesma mensagem, a mesma estética, tudo igual para todo mundo. A hora que você tem a possibilidade de ir para o digital e outras formas de comunicação, você pode ter comunicações dirigidas. Eu não falo nem o digital de hoje em dia, acho que tem intervalo no meio do caminho. Eu lembro de eleições, eu recebendo ligação telefônica na minha casa, voice message, e provavelmente a voice message era na época um telefone fixo. O telefone fixo é regionalizado, desde o básico, né, que é o DDD, até você conseguir ali por micro-regiões. Mas enfim, eu fico imaginando, e aí que eu queria trazer aqui, para que a gente possa trazer esse aprendizado para as marcas, como que você desdobra uma estratégia macro para você conseguir trazer essa comunicação para nicho? Porque o que muitas vezes marcas fazem é um gap muito grande, onde você tem a estratégia, você tem a comunicação da marca e esse desdobramento do nicho, ele vai em coisas de detalhes, assim, da peça, do criativo da peça, do layout da peça, mas o tom de voz, o atributo, o que você vai pegar de atributo, você deu exemplo de cerveja. Você concorda que aqui você falar de cerveja, você pode aterrissar os atributos da cerveja ou até o contexto de tomar uma cerveja de diversas formas para targets diferentes? É que o motivo do cara tomar uma cerveja depende muito. Às vezes o cara vai baseado em preço. Que é o contexto, exato. O cara vai, eu gosto single malt, eu gosto da marca. Acho que tem mais opções. Assim, o sujeito vai consumir cerveja baseado em uma série de incentivos que ele tem, né? Acho que talvez o principal ainda seja preço no Brasil, não sei. No marketing eleitoral, não. É mais simples do que isso, né? Muitas vezes você vota em um cara para tirar o outro, voto útil. Outras vezes é só uma identificação mesmo, que você cria né, qual que é a história que você criou de um personagem, né, o que esse cara representa, quais são os valores que ele representa, você cria uma identificação direta, uma conexão, um cordão umbilical e acabou. O cara pode falar um monte de asneira, pode não falar, pode ficar quieto, ou ele pode defender outras coisas que às vezes você discorda, mas você já criou um laço emocional, uma conexão, que é esse cara. Porque você tem poucas opções, né? Às vezes na cerveja você tem várias opções. Quero artesanal, quero uma industrial, agora eu vou por preço, se é por preço eu não vou nessa. É mais fácil você segmentar no produto. Agora, como é que você... O mais importante, até para você poder nichar no marketing eleitoral, é você ter uma narrativa mãe, né? E ela vai estar presente em todas as peças, em tudo que você fizer na sequência, né? Então, geralmente, acho que talvez faça sentido, assim, que eu gosto muito, assim, um conceito, um pequeno slogan, e o que ele tem que ser muito simples, e ele tem que comunicar demais, ele tem que representar os valores numa frase, né? Às vezes é muito difícil chegar nesse conceito, lapidar isso, mas ele vai ganhando forma com o tempo também, né? Ele vai ganhando forma. Eu vou voltar um pouco aqui ainda no negócio de televisão, e que também tem a ver com nicho. Como é que é feito o plano de mídia hoje das eleições? As emissoras, o TSE manda para as emissoras três blocos. Parte da manhã, uma parte da tarde, uma parte da noite, né? Você faz o teu plano de mídia, né? A mídia de uma campanha eleitoral, ela faz ali preenchendo o número de inserções que você tem por dia, sei lá, se tiver 15, bota 5, 5, 5. Você seleciona, eu quero 5 de manhã, estrategista. A ordem dentro, você define se você quer distribuir de forma proporcional ou não. Você pode concentrar tudo no... Não, ele já te dá separado. Ele já te dá separado. Eu preciso dar uma checada isso com a minha mídia aqui. Tá. Eu acho que você... Depois eu deixo aí para você, você faz um adendo no podcast. Tá bom, marca aí. Mas o que é importante? Você não determina o break que você vai entrar. Então, eu quero entrar no break da Ana Maria Braga para falar com esse público aqui. Não, você tem 5 inserções de manhã e você vai entrar ali, né, naquele momento. Você não sabe nem a ordem que você não tem tanta segurança de que vai comunicar com aquele público que você quer
você quer falar, né? Mas você tem uma probabilidade maior porque nessa faixa de horário o perfil das pessoas, o perfil da audiência é esse. Mas você não tem tanta segurança quando você tem como produto que você vai lá e compra o break principal de um programa, ou você faz um merchan ali dentro, isso não pode. Então você tem também um desafio de uma estratégia de mídia um pouquinho diferente por limitações de produto. E aí volta no digital. O que o digital trouxe de novo? Eu posso criar exatamente um tipo de mensagem, fazer um recorte específico e eu consigo medir a eficiência disso através do CPM. Né? CPM está baixo, está alto. Né? Aí você tem os canais, por exemplo, estratégia de Google, YouTube, que é super bacana para coisas que estão latentes, por exemplo. Né? Então você consegue também medir o efeito disso muito rápido, coisa que não existia antes na política. Então toda a parte de nicho hoje, o digital oferece para a gente um oceano de oportunidades. Né? Mas tudo sempre dentro de uma coisa macro. Né? Quais são os valores e o que essa pessoa representa. Eu acho que são os pontos principais para construir uma narrativa eleitoral. Tem outro ponto aqui, eu vou usar termos aqui que provavelmente não são os termos que vocês usam lá, mas só para colocar aqui o conceito. Eu vejo a comunicação de marca muito direta, ou seja, a marca falando com o seu potencial cliente, consumidor, tentando às vezes empoderá-lo para falar em nome da marca, mas isso é um grande desafio, e eu vejo o marketing político na via contrária. Muitas vezes o que você mais quer é empoderar as pessoas para que elas possam virar ali pessoas falando em seu nome. Seja literalmente dando materiais, né? Você faz parte de uma estratégia de marketing político, você dar materiais para que as pessoas possam ali fazer campanha em nome do seu candidato, mas dar informação. A gente estava comparando aqui com cerveja, e aí trazendo aqui, a cerveja muito poucas vezes ela trabalha os atributos, ela trabalha momento de consumo, ela trabalha muito mais o aspiracional. A minha cerveja você toma quando você está na praia, a minha cerveja te dá felicidade, a minha cerveja te dá isso, aquilo outro. Mas se a gente sentar aqui, eu e você, para argumentar cerveja, apesar de nós dois gostarmos muito, não é pela campanha, a gente talvez tenha conhecimento aqui porque a gente pesquisa porque gosta, mas não é a campanha das cervejas que vão fundamentar que a gente fique aqui 1 hora debatendo se a minha cerveja é melhor que a sua ou vice-versa. Quando você vai pro marketing... E você nem vai comprar briga no WhatsApp. E você não vai comprar briga no WhatsApp, não vai sair do grupo da família. Quando você vai pro marketing político, eu vejo muito, pelo menos eu acompanho algumas coisas, eu vejo muito a estratégia embasando o que eu sente aqui, com você eu não vou nem tentar discutir política, porque não vai dar certo, mas dá para você empoderar ali na ponta o seu potencial candidato, às vezes ele ainda nem é seu candidato, de munição, para ele sentar numa conversa e ficar lá 2, 3 horas num boteco com os amigos, defendendo ou atacando o seu candidato. Isso eu acho uma coisa interessante, porque a gente vem falando sobre formação de autoridade para marcas e como as marcas estão começando a entrar no tema educação. O último podcast aqui a gente recebeu inclusive a Ambev, como que a Ambev vem colocando educação na sua estratégia para que ela possa trazer isso para o dia a dia. Como que você enxerga assim, essa estratégia? Ela acontece simplesmente porque o tema é quente? Ou existe uma forma de, na comunicação, você empoderar as pessoas para levarem o discurso para adiante? Tem formas de fazer isso, acho que tem formas mais... acho que tem candidatos que já têm valores e que representam valores muito caros a grupos que eles fazem isso de forma natural. Né? Foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos com essa polarização. Né? A gente está vivendo mais ou menos o que os Estados Unidos vivem há algum tempo. Né? Então, você ser um democrata, você representa algumas bandeiras, ser republicano, você representa outras bandeiras. Isso, de alguma maneira, aí, por uma série de questões, desceu para o Brasil, desceu para vários países do mundo também. Né? Tudo se polarizou entre visões de mundo, certo? O que é natural dentro do que a gente vive hoje em dia. Então, os candidatos que já pertencem a esses, que fazem parte desses grupos, que estão inseridos nessas bolhas desses valores, é muito mais simples. Muitas vezes a pessoa vai... A política, de alguma maneira, hoje no Brasil virou religião, né? Virou uma igreja. Né? Você tem os ismos. Né? Eu sou o candidato do ismo X, né? O sufixo ismo. Então isso é muito mais fácil porque, de alguma maneira, isso te representa. Né? Só o fato de você falar, eu sou
tal, você já se autodefine. Então é até um shortcut, é um meio caminho para a pessoa já criar a identidade dela. Sim, e é natural, as pessoas buscam ter alguma identidade, todo mundo busca reconhecimento o tempo todo. Então é natural que as pessoas se engajem nesse tipo de discussão e nesse tipo de valor. Por mais que a política tenha de alguma maneira a gente está com os nervos à flor da pele nos últimos anos, mas é inevitável que a política hoje faz parte do dia a dia, do cotidiano. Ela está no boteco, ela está no estádio de futebol, ela está nos grupos de WhatsApp, ela está em tudo, né? Então é natural, você desce hoje aqui, você vai almoçar, as pessoas estão falando, pô, você vai votar em quem? Pô, você viu o que fulano fez, né? Por mais que isso gere uma ojeriza, a gente está dentro o tempo todo disso, porque isso mexe, como eu disse aqui no começo, com os instintos mais primitivos da gente, mexe com a nossa cadeia de valor, né? Mexe com o nosso inconsciente pra caramba. Então é importante a gente ter um pouco dessa dimensão. E é um desafio para outros candidatos que não fazem parte desses polos, né? Então é muito importante sempre fazer pesquisa para você entender qual é o tamanho da avenida que a gente tem para crescer fora da bolha. E mais importante, muitas vezes, como é que eu consigo trazer gente dessa outra bolha para cá, né? Porque tem muitas pessoas têm um voto muito mais pragmático, outras têm um voto muito mais emocional, causa, valor, o que me representa, né, identidade pura, né? Agora, nem todo mundo é 100% identidade, nem todo mundo é 100% pragmático. É entender muito esse mundo da opinião pública que varia o tempo todo, né? Então você tem que ter um olhar muito, muito atento, um pulso muito forte ao que está acontecendo, porque a curva de opinião pública, como você vê, ela nunca é estável, né? Nunca é flat, ela sempre fica variando bastante. Você trouxe um tema que é importante, assim, o candidato muitas vezes ele acaba estando debaixo ali de um guarda-chuva, de uma causa, às vezes a causa é ele que traz, às vezes ele entra debaixo de um tema, e eu acho que quando vai para as marcas às vezes não podem correr esse risco. Então o candidato às vezes ele bota na mesa, olha, eu acredito nisso, é firme na posição, sabe que vai ter os haters, mas dentro da estratégia faz parte. Então assim, é aceitável numa campanha política você ter haters porque você acaba sendo muito incisivo em alguns temas. Não vai agradar todo mundo, a estratégia é que você consiga agradar pelo menos ali no caso de majoritário 50% mais um, ou nos outros casos ali o proporcional. Quando você vai para uma marca, a marca ela tem que ter cuidados. Ela não pode, assim como um político, às vezes abraçar uma causa tão forte. A gente já acompanhou, não vou citar marcas aqui, mas eu acho que todo mundo sabe recentemente marcas que abraçaram causas, e também não vou entrar no mérito se eu concordo ou discordo, mas tiveram haters. E aí ela faz ali um trade-off disso. Existe uma forma de você fundamentar os seus, aí no caso, candidatos, ou no caso das marcas, os consumidores, de atributos da sua marca para que ela possa te defender, mas atributos relacionados ao que você é, mas que não sejam necessariamente uma agressão a um terceiro. Porque eu acho que esse é o grande desafio da marca. Olhando para marketing político, o marketing político ele vai, né? Nos temas, você trouxe aqui alguns, você fala, cara, esse tema aqui você pegou lá, republicanos, democratas, tem tema assim, se você já está vestindo, aqui no Brasil a mesma coisa. Como que você faz para transmitir para uma audiência os seus atributos, dizendo o seguinte, cara, vamos trazer aqui para o mundo da cerveja. Eu uso o lúpulo tal, eu tenho a água tal, eu tenho atributos que não são um ataque, mas que eu estou empoderando o meu cliente, o meu consumidor, para que se um dia alguém vier argumentar, ele, pô, mas por que você toma essa cerveja? A minha é muito mais legal. Ele entender o que está por detrás daquilo e eventualmente conseguir argumentar. Mas acho que se você pegar o mercado de cerveja, certamente quando ele vai construir a marca dele ou falar que essa cerveja, ele vai pegar os atributos. Com certeza. Chegou para o mestre cervejeiro e falou, que diferença essa cerveja aqui tem dessa daqui? Putz, essa daqui, nossa, ela desce maravilhosamente bem porque ela tem fiz um blend aqui XPTO. Né? Então, isso aqui é um atributo importante para esse consumidor. Eu acho que tudo depende, no eleitoral, tudo depende muito da construção de atributo e da maneira como a pessoa enxerga o outro. É por isso que a política, ultimamente, ela tem sido muito menos a política desceu do palco, né, e veio para a rua. E acho que isso é muito obra do momento que a gente vive e de rede social. Né? Antigamente, você tinha um período eleitoral que você parava, tinha os debates, cobertura de televisão e a propaganda eleitoral, e a política estava ali, né? Quando ela vem para o seu dia a dia, para o cotidiano, né, para a conexão, você cria uma relação direta com as pessoas, você não precisa da imprensa mais para fazer uma relação
com a opinião pública, nem da televisão do período eleitoral, quando você cria essa relação direta, você desce o pedestal. Né? O cara tem que sair do palco e descer para a rua. Isso vai cria um produto diferente, né? Cria uma forma de comunicar diferente. Você cria os nichos. Né? Você também tem o perigo do digital, que você cria uma série de viés de confirmação. Né? Então o sujeito fica ali dentro da bolha dele, ele fala, puta merda, eu tô arrebentando, cara. Vou ter voto pra caramba, cara, porque eu tenho 2 milhões de seguidores. E isso vale também para o marketing digital. Muita gente que tem muito seguidor vai lançar um infoproduto e é um fracasso. Né? Seguidor, você falou, seguidor não é voto, e no nosso aqui mundo seguidor não é venda. Tem N exemplos aqui de candidatos que têm milhões de seguidores e perde a eleição para cara que às vezes nem é nada no digital. Né? Então assim, as pessoas conseguem separar muito bem a função que tem a política e a eleição na vida delas. Então, eu mesmo tenho vários casos de já trabalhar com um candidato que é influenciador digital, jovens que começaram no digital, com milhares e milhares de seguidores, que sabem usar o digital muito melhor do que a equipe de digital que trabalha comigo, porque ele vive daquilo, aquilo é a ferramenta dele de comunicação, aquilo é o laço direto que ele tem com a audiência dele, que muitas vezes esses caras que nasceram no nicho do digital, muitas vezes a audiência é o eleitor dele, você tem uma correlação muito mais alta entre os eleitores dele com o número de seguidores, certo? Mas você também tem exemplos contrários. Já trabalhei com vários candidatos agora, recentemente, em eleições agora, principalmente nas municipais, caras que não eram nada na rede social. E que foi uma construção, né, dentro de um contexto, dentro do contexto de uma cidade, de uma apresentação da televisão. Então, assim, quando a gente olha também, entre aspas, a velha mídia, a televisão tem um papel fundamental. Eu acho que ela se diferencia no digital com uma palavra que é super importante, credibilidade. Porque eu não estou falando só da televisão dos comerciais, estou falando dos debates, da cobertura da imprensa, tudo vai se somando, né? Sim. Então o cidadão está ali em casa, ele vai vendo, começou as eleições. Aí tem cobertura diária dos jornais locais, ou do Jornal Nacional, ou dos jornais nacionais. Aí tem a cobertura diária das rádios. Aí tem as inserções. Então ele vai juntando todas aquelas informações que ele vai recebendo e você vai, caramba, tem alguma coisa que faz sentido. E o que é muito bacana, você pega todas as eleições, com exceção da de 2018, né, considerando que houve uma facada, etc. e tal, mas se você considerar todas as eleições, as curvas de intenção de voto, elas mexem mesmo para valer depois que começa o horário eleitoral. É simples, é só plotar as pesquisas anteriores e as pesquisas posteriores quando começa o horário eleitoral, que você vê uma diferença grande Então as pessoas começam a enxergar, elas vão visualizando, vão pegando fragmentos. Então, assim, entre a velha mídia funciona e funciona muito, porque ela traz credibilidade, ela tira o sujeito do nicho. Mas é o canal ou é o formato? É o fato de ser a velha mídia ou é o seu formato? Dois. Porque o formato digital ele é muito unilateral. Eu falando o que eu quero, talvez não tenha ninguém me contra-argumentando ali. Então eu falo o que eu bem entendo, minha verdade é quase que absoluta. Quando você vai para a TV, o formato do debate... Como é que funciona hoje? O digital acaba não tendo essa função de debate, né? Eu acho que você vai preparando um terreno dizendo eu sou, e de repente você abre um momento do beleza, vamos aqui eu e você entender quem é o quê. O digital é bacana para você criar o teu exército, para você dar argumento para o teu exército, para você se apresentar também, né? O seu dia a dia. O digital é uma colcha de retalhos, né? É um grande quebra-cabeça, você tem que ir juntando e colocando as peças todos os dias e não para de colocar peça, você não pode parar porque o engajamento cai. Então você precisa ter o que falar também para não falar qualquer coisa. Precisa falar uma coisa bacana, não é simples, né? Agora, quando você chega no período eleitoral mesmo, que entra a televisão, rádio e televisão, e as pessoas começam a se conectar, eu acho que tem um elemento de credibilidade, né? Hoje eu acho que ainda se você fizer alguma pesquisa e perguntar, né, você confia mais no que você vê na televisão do que você recebe no teu WhatsApp. Eu tenho certeza que vai dar a televisão, né? Pelo formato. Então, assim, é muito melhor você hoje produzir um comercial e tirar fragmentos de um podcast, onde a pessoa é entrevistada, onde o tom de voz dela é diferente, onde a postura física é diferente, do que uma pessoa falando para um teleprompter ou falando frente para a câmera, porque ali ela está sob controle. Então tudo que está fora de controle tem muito mais credibilidade, né? Acho que a televisão tem esse papel, não os comerciais, estou falando de tudo, né? A cobertura da imprensa, os debates, o enfrentamento que acontece, os comerciais, o programa eleitoral, tudo vai se somando. Então acho que a televisão tem o papel da credibilidade fundamental.
Se eu fosse olhar hoje, olhando de fora, para uma estratégia de marketing político e tentando querer, sei lá, se eu fosse sentar do seu lado para trabalhar ali com você, eu fosse querer aprender, acho que algumas coisas que eu gostaria de aprender muito, obviamente tem a questão da pesquisa, mas eu acho que pesquisa acaba sendo mais ambos os lados, né? Marketing político e marcas fazem. Mas eu acho que o que talvez a gente do lado de cada mesa das marcas chame de social listening, ou seja, você não só a forma como você se comunica e não só pegar o feedback do que você está falando, mas você entender os assuntos que estão quentes. Eu vejo o marketing político muito surfando isso. Qual é o assunto do momento, e aí se eu vou usar ele para me fortalecer, se eu vou usar ele para atacar alguém, mas tá sempre contextualizado ao que está rolando no momento de uma forma mais estruturada. O que marcas muitas vezes fazem é aquela brincadeira de momento, às vezes é pegar um meme, não é uma comunicação estruturada em cima de tema quente de momento. Talvez isso que você falou, de você no marketing político ter uma equipe de publicitário com jornalista, dá essa possibilidade de você ter o oportunismo no bom sentido do publicitário, de ter a sacada ali do momento, mas você vir munido de conteúdo. O que eu vejo é que as marcas, quando querem surfar o hype, né, pegando aqui os termos do momento que está acontecendo, muitas vezes vem raso. Como que é hoje uma estratégia de social listening dentro de marketing político? Assim, se fosse passar assim, o beabá de metodologia a ferramentas. Acho que tem que ter muito cuidado para não confundir oportunidade com oportunismo, né? E a linha fina ali, para o cara virar um oportunista, né, surfando uma oportunidade, é grande. Isso vale, acho que, para as marcas, e tem vários exemplos aí que a gente viu nos últimos tempos, como também para o cara que está em busca de voto, né? As pessoas sabem, o eleitor é muito inteligente, cara. Todos eles, não importa a classe social. Cada um tem um motivo, né, de ir para as urnas, né? Só fazer um parênteses aqui de uma coisa importante. Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade em entrevista ou quando eu converso com os amigos, eu falo, olha, a classe mais baixa, o pobre, vota com muito mais consciência do que o topo da pirâmide, escolaridade principalmente, né? Mas como, né? Ficam surpresas, porque a gente também vive na nossa bolha aqui, certo? Sim. Falo, o pobre depende de serviço público. Sim. Ele sabe se a merenda da escola do filho tá boa ou não tá, se o ônibus está passando na hora, se a saúde tá... Se a UBS tem médico, tem remédio ou não tem. Coisas que para quem tem um plano de saúde ou para quem não depende de um prato de comida, não faz muita... Você não vai julgar por isso, né? Então, muitas vezes a discussão ideológica está muito mais presente no topo da pirâmide ali, principalmente de escolaridade e renda, do que na base da pirâmide, onde as necessidades são outras, né? Então, assim, a oportunidade e o oportunismo é uma linha fina muito complicada ali, né? Então, você não pode se agarrar num tema e entrar num tema que você não domina. Ah, mas surgiu, olha, o principal... Um telhado de vidro. Trending topic agora é esse. O cara entra lá e dá uma tweetada errada, né? Isso fica para a posteridade. Alguém vai lá, vai dar um print e você sofre as consequências daquilo, né? Até porque a rede social ela é pessoal. Tá ali teu nome, tá tua marca, tá o teu símbolozinho de verificado, né? Então tem que ter muito cuidado. Assim, o que eu estava falando da política descer do palco e ela vir para a rua, que acho que tem muito a ver com o ambiente digital, tudo que a gente está vivendo, essa conexão direta que as pessoas não precisam mais da imprensa tradicional para se comunicar. Acho que essa descida do palco para a rua faz com que seja também muito mais fácil trincar o cristal da confiança, né? Então tem que ter muito cuidado para não cair em armadilha, assim. Então, assim, e sobre as plataformas de social listening, eu uso várias, acho super importante. Você tem que ter ali o termômetro ligado o tempo todo. Muitas vezes surge uma notícia que está fora do teu radar, às vezes num pequeno veículo que muitas vezes está fora dos grandes e tem uma repercussão grande, né? Entender se isso vai furar uma bolha é super importante. E você tem as plataformas, você tem as ferramentas. O que seria o furar a bolha? Você consegue identificar as bolhas que se comunicam, certo? Então, por exemplo, tem a bolha vermelha e a bolha azul, por exemplo, certo? Essa discussão está só dentro da bolha vermelha? Beleza, então deixa lá. Não, essa discussão está só dentro da bolha azul, não furou. Bom, estão falando entre eles, né? Ah, não, furou.
Isso aqui saiu, pegou outros perfis, tem muito mais gente comentando, você consegue medir. Bom, precisa de uma resposta para isso. Então vamos dar uma resposta aqui rápida para evitar que isso aqui contamine. Então o digital trouxe também o 24/7, né? Você não pode desligar, porque às vezes se o cara é um incumbente, né? Um cara que está disputando um governo, uma reeleição. Qualquer cara, além de ser candidato, o cara é um mandatário, né? Então ele tem que responder por duas coisas, pela campanha e pelas ações que estão acontecendo dentro da esfera de poder dele. Então ter o social listening é fundamental. E saber usar, né? Para não cruzar a linha da oportunidade com o oportunismo. A gente ainda não entrou num tema que é o que eu queria falar agora, que quando a gente vai para marcas está muito, que são as novas tecnologias, e aí, enfim, a gente pode ficar falando aqui sopa de letrinhas, de metaverso, de tudo que está envolvendo hoje a necessidade das marcas de não estarem fora disso. Então hoje uma marca, dependendo da marca, dependendo do target, ela não pode correr o risco de não estar numa plataforma. Então vamos pegar o exemplo aqui, o metaverso. Uma marca que hoje se posiciona como uma marca inovadora, que se posiciona como uma marca trendsetter, por mais que eventualmente aquela plataforma numa estratégia de mídia não vá gerar venda, não vá fortalecer ali alguma coisa que ela precise, ela às vezes tem que estar lá quase que por estar, porque o fato de ela não estar... Para ser vista. Para ser vista e para chancelar. Sim, eu sou inovadora tal, e tem N exemplos aqui, até de marcas. Outro dia eu estava vendo uma matéria super legal de plataformas abandonadas de marcas, e tem marcas muito grandes, porque às vezes é um terceiro que operava tal. Então, marcas grandes, inclusive globais, em plataformas onde foi abandonado. De repente está lá, solto, porque entrou ali naquele momento, porque precisava se movimentar. Como que está hoje, como que o marqueteiro de marketing político enxerga todo esse boom de cada hora ter uma plataforma nova, uma tendência nova, e a necessidade de estar lá ou não, e eventualmente o risco de não estar a conversa, né? Você falou da bolha, né? A conversa está acontecendo num meio que você não está, ou por outro lado você entrar no meio e chegar meio desavisado ali e não estar alinhado com a forma como o seu candidato atua. É pior que você tem uma pressão que é o seguinte, vou te falar, vamos pegar o exemplo do TikTok, por exemplo, né? Que é a mais recente... rede social, TikTok e o chinês, me fugiu o nome aqui, o Kuai. O Kuai. Que muitas vezes eu não uso rede social ativa, eu não uso para mim, eu uso meio que para entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes o candidato nem sabe o que é TikTok ou Kuai, mas o filho dele sabe. E nem a linguagem, né? Não, aí o filho sabe, aí fala, pô pai, tu não tá no TikTok, cara. Aí vem o outro amigo e fala, pô, eu não te vejo no Kuai, meu. Aí o cara chega e fala, Snap, por que eu não tô no TikTok? Eu falo, porra, cara, você tá no TikTok porque... você não encaixa ali, tem um né? perfil, então, pô, você criar uma persona ali, calma, vamos devagar, entendeu? Então tem um pouco dessa pressão a dificuldade, às vezes, dos clientes de entender como cada rede tem a sua própria linguagem, um público específico, né? E como... você rompe a barreira da oportunidade, do oportunismo muito fácil se você entrar de qualquer jeito numa rede, né? Então você tem uma linguagem própria para Twitter, você tem uma linguagem própria para Reels no Instagram, Facebook que performa melhor, não é vídeo, às vezes é imagem, às vezes não, é fotografia, imagem, texto curto também. Então você tem que ficar ligado e entender o que cada uma comunica e para quem comunica, né? E a maneira de entrar também, para não parecer uma coisa oportunista. E é uma complicação do caramba, cara, porque hoje você tem que ter lá na equipe de digital, assim, uma equipe que cuida de TikTok, uma equipe que cuida de Reels, uma equipe que cuida de Twitter, geralmente uma equipe que fica ali mais cuidando de card e Face, e aí você tem uma equipe de mídia, hoje você só pode impulsionar na Meta e no YouTube, né? E uma equipe de mídia que tem que trabalhar com que você tem para esses diferentes públicos e dessas diferentes redes sociais. Então, assim, ficou muito mais trabalhoso, cara. Porque você não pode pegar um conteúdo, botei no Instagram isso daqui. Então bota no TikTok. Já é outro formato, outra linguagem. E você falou das redes onde a plataforma é texto e imagem versus vídeo. E aí eu já vou derivar para a próxima pergunta, que é o seguinte: como você enxerga o tema dos avatares? Então, assim, marcas estão se posicionando através de avatar. Acho que o principal case, inclusive, foi premiado em Cannes e tudo, Magazine Luiza com a Lu.
você tem celebridades entrando, eu acho que Sabrina Sato tem lá, Satiko e tal. Na sua opinião, um candidato deveria, faz sentido? Já teve muitos, vou dar um exemplo, em 2008 teve campanha municipal aqui, tinha um avatar que era o Caçabinho, que era o bonequinho do caçado. Era mais o personagem. No sentido do personagem. Personagem. Sim, sim, mas vale o ponto. Mas vale difícil, o ponto. porque o avatar, você não vota no avatar, né? Você vota numa pessoa ali, né? Mas é o sonho do marqueteiro de não correr o risco de falar besteira, né? Porque o ponto, por isso que eu conectei, quando você vai para texto e imagem, eu acho que você tem um controle maior sobre o que está sendo colocado. Quando você vai para uma rede social que ele é ao vivo, que ele é vídeo, ali o calor do momento pode escapar alguma coisa, como você mesmo falou, vai ficar para a eternidade. Então, eu acho que o desafio ali de você começar a entrar, e eu acho que o mundo digital ele tem essa diferença, né, do real time. Eu imagino o desafio que é para vocês ali nos bastidores garantir que no real time tudo vai funcionar certinho versus uma rede social que você vai escrever, você vai ler, reler, você só dá lá o enter quando tá tudo certinho. E outra coisa assim, as pessoas, no caso você deu o exemplo do Magazine Luiza. Cara, é muito mais fácil você se engajar. É outro motivo. O cara não está no Magazine Luiza em busca de voto. Ele sabe, ele está ali em busca de um produto. Que bacana que tem uma interação com o avatar, com inteligência artificial. Porque o incentivo, a troca ali é outra, né? Na política, cara, a gente volta para aquilo que eu falei no início. São os instintos mais primitivos, né? Às vezes são discussões identitárias, né? A política deixou de ser muitas vezes uma discussão de... a divisão deixou de ser renda e escolaridade e está virando identitária, né? O que você representa, a bandeira que você acredita. Então é muito diferente o incentivo que o cara tem para ir no Magazine Luiza, interagir com a inteligência artificial dela e você criar uma inteligência artificial na política, né? As pessoas ali estão na política, elas se identificam mesmo com a pessoa, né? A política virou, de alguma maneira, por tudo que a gente está vivendo, é religião, são igrejas, né? E você tem 2 igrejas super bem consolidadas no Brasil, né? Então, de alguma maneira, por que esses fiéis orbitam em torno dessas igrejas, né? Quais são as causas que unem ali? São valores e são necessidades muito diferentes daquelas que o cara chega em casa e vai no Magazine Luiza e compra alguma coisa, né? No Magazine Luiza, o cara aceita os fiéis das 2 igrejas, eles podem ir lá e fazer os mesmos caminhos, né? Mas quando o cara vai em busca de outra coisa, eles não fazem, né? Então tem essa... Outro dia o cara chegou para mim e falou assim, eu tô no metaverso? Eu falei, cara, olha, eu não domino ainda o metaverso. Vou te fazer uma pergunta. As pessoas podem votar no metaverso? Aí o cara falou assim, não vota no metaverso, mas eu tenho que estar no metaverso para conquistar o pessoal os jovens que estão entrando no metaverso. Eu falei, interessante, é uma discussão que eu abri lá com o time e falei, se alguém me mostrar que vale a pena entrar no metaverso, né, mantendo credibilidade, sem parecer oportunista, né, enxergando alguma janela, bacana, eu topo, eu entro no metaverso. Estão pesquisando lá. Tem algum caso, estão pesquisando. Brasil ou fora, de alguma ação de metaverso que chamou atenção para isso? Posso passar para você, que eu deixei com o pessoal... Boa. Para o pessoal levantar, pesquisar, depois eu te mando. Eu sou um... apesar de ser novo, eu ainda me considero um cara mais old school, assim. Eu realmente vivo as redes sociais para... Eu não entendi o apesar de novo. A gente está chegando aqui perto do final. Eu queria fazer uma pergunta que é um tema que está super em evidência, até por questões de influenciadores e tal. Marketing pessoal, né? Marketing pessoal é vamos dizer assim, uma disciplina. Marketing político é outra. Você tem uma opinião sobre diferença ou semelhança entre marketing político e marketing pessoal? Me dá um exemplo assim de marketing pessoal. Marketing pessoal de alguém que não é político. Tipo um coaching, o cara que vende coaching, vende curso, às vezes é um médico. Você tem muitas profissões onde muitas vezes a pessoa se vende mais do que o produto. Você acabou dando exemplo de infoprodutos. Eu vejo isso muito, por exemplo, na medicina. Na medicina você não pode fazer publicidade do consultório e tal, mas o médico acaba criando a autoridade dele, vai para as redes sociais, vai dar palestra, vai dar curso, ele cria uma autoridade com marketing pessoal e na derivada ele acaba atraindo clientes, pacientes no caso. Você tem quem vende curso e tal. Então, hoje tem muitos negócios que na verdade são pautados em cima de uma pessoa. A marca é secundária, às vezes nem existe. É o fulano e a fulana.
E aí entendeu que o marketing político, você tem um respaldo do partido, mas você está trabalhando a imagem de uma pessoa. Você acha que é a mesma coisa, o marketing pessoal e o marketing político? É que eu acho que pensar aqui para não falar uma besteira, é que quando eu vejo o marketing pessoal, primeiro que ele é super nichado, né? O cara ele não está atrás de voto ali, né? Acho que o cara que faz marketing pessoal, ele está vendendo um infoproduto de é uma conta matemática. Exato. Quanto que eu quero faturar com esse produto ou serviço, aonde tem essa audiência e como eu direciono para ela. E a maneira como ele se coloca, como ele se vende, né? Como as pessoas criam autoridade muito rápido hoje em dia, né? Um cara pode surgir em 3 meses, ser um fenômeno na rede social, ter bastante seguidor, criar uma autoridade num determinado nicho e o cara ser muito forte nesse nicho, né? Eu acho que a autoridade na política ela é um pouco mais estrutural. É muito diferente, né? Porque ela volta aqui, está relacionada às questões de valores, de identidade. Você não compra um político, você não compra um infoproduto de um político, né? Você compra a autoridade desse cara e a capacidade de execução do que ele tem. Isso. Não tem uma moeda de troca, né? Você não vai gastar dinheiro com esse cara aqui. Então acho que é outro ponto que eu acho que assim... Mas é um custo de oportunidade muito maior, né? Eu posso comprar vários produtos de vários concorrentes. Na política, eu queimei o meu voto ali e espero que tenha sido da melhor forma. E a maneira, e o que ele vende também, né? O cara, quando ele vai fazer um infoproduto, por exemplo, falar um pouquinho que eu conheço um pouquinho de infoproduto. Ele é ultra nichado, né? Então você faz um lançamento, você cria um desejo, os gatilhos, aí você chama uma audiência, faz um teste grátis, aí faz um remarketing em cima de quem gostou. Case de quem comprou e... Cara, na política é mais simples do que isso. Muito mais simples, mas muito mais desafiador. Né? Porque você tem que chamar a atenção de uma coisa que as pessoas têm um pouco de ojeriza, né? Que as pessoas têm dificuldade de falar, que as pessoas não gostam. Então é muito diferente. É outra linha que é muito fácil trincar, né? Ou cruzar a linha da oportunidade para o oportunista. Né? Perfeito. Perguntei isso porque marketing político, e aí só para fechando aqui, você tem jornadas, né? Você falou que o candidato trabalha, mas a sua profissão, ela é uma profissão igual de banda, né? De música, que está ali na turnê e eventualmente fica um período recluso, estudando, se preparando. Como que é a jornada hoje de um marqueteiro político pensando as entre-safras de quando realmente tem campanha acontecendo? O Brasil é um solo fértil, né? Você tem a cada 2 anos eleição, né? Então intercala as eleições estaduais e presidente da República e Senado, e as eleições municipais e de câmaras municipais também a cada 2 anos. Então é um período fértil. Mas muitas vezes, como a relação é muito intensa com o cliente, né, porque você está ali, você vive a vida dele, né, você tem que mergulhar para entender a história do cara. Eu até brinco que muitas vezes eu sou muito menos publicitário e muito mais terapeuta, né? Coaching. Porque não é nem coaching, acho que é terapia mesmo, é quase que lacaniano, assim, fazer o sujeito deitar, mergulhar no inconsciente dele, entender as razões dele estar ali. Muitas vezes a razão dele estar ali está conectado com algum trauma que ele teve antes, mas que é difícil ele fazer essa conexão, mas fazer essa conexão faz muito mais sentido para a história dele. Então acho que meu trabalho muitas vezes é mais terapêutico, né, de analista, para poder tirar uma história que às vezes está escondida e colocar essa história para fora. Então você acaba criando uma relação, um elo muito forte, né, com os clientes. E você vive intensamente ali 3, 4 meses, muito intenso. Você passa mais tempo com o candidato do que com a tua família. Né? Sim, imagino. Então quando termina essa entre-safra, muitas vezes você acaba, né, dando a consultoria, fazendo trabalho de consultoria junto a um governo, a prefeitura, o que for, porque você criou um laço de confiança e claro que o governo, uma prefeitura de um cara que fez uma eleição vitoriosa, ele tem que ter as marcas e os atributos da continuidade da pessoa, exatamente. Então isso é importante também para a pessoa se sentir segura nas ações dela, para o candidato, o governador, o que for, se sentir seguro nas ações dela. Perfeito, Chico. Chegamos aqui ao final. Queria deixar os últimos minutos. Faltou alguma coisa aqui que você queria trazer de tema? Falei alguma besteira que você tem que me corrigir? O que você quer aproveitar aqui dos últimos minutos? Não vale pedir voto. Tá? Não, só
Olha, você me fez provocações interessantes, porque eu não conheço realmente nada do marketing, entre aspas, tradicional de produto, né? Eu conheço um pouco das ferramentas que muitas vezes são os mesmos fornecedores, mas a gente usa com formatações e desenhos muito diferentes, né? Perfeito. E acho que tem muita inovação que surge desse lado do balcão, que a gente precisa aprender, compreender para ver se faz sentido, né? Muitas vezes faz sentido, né? A inovação começa no produto, não começa na política, né? Acho que talvez o que seja interessante, talvez as coisas mais interessantes da política são as criações de narrativa e de conceito, que podem alimentar talvez o outro lado do balcão, o marketing de produto. E acho que essa simbiose para mim é muito bacana. Eu não conheço nada mesmo, eu tento entrar, mas eu sou um neófito nisso, assim, né? Legal. Então acho que o aprendizado para mim é bacana. E como eu falo muito pouco, não gosto de aparecer, não dar entrevista, nada, para mim é uma oportunidade. Eu acho interessante, eu acho que é uma troca legal, por isso que até a pauta a gente trouxe por isso, né? Não, eu espero que as pessoas que assistam o podcast também, eu já peço desculpa de antemão, porque às vezes eu falei alguma grande besteira de marketing de produto e elas não têm muito interesse, às vezes, no marketing eleitoral, mas são mundos... a gente está muito próximo, mas a gente está, ao mesmo tempo, como se fosse água e como é que é? Azeite... O azeite não se mistura com... Sim, com água e óleo. Água e óleo, né? Então, eu acho que a gente está ali no mesmo... A gente faz parte do mesmo mundo, mas a gente não se mistura muito, né? Mas eu acho que o tema é legal, porque diferente de... Aí só finalizando aqui, diferente de produto que alguém pode se considerar não cliente ou potencial de cliente de algum produto, se você mora, principalmente no Brasil, onde o voto é obrigatório, você está em idade para isso, sim. Sabe onde tem uma interseção assim, que muitas vezes eu não faço só político, né? Eu faço muito trabalho institucional, mas nunca é para um produto, né? Então, muitas vezes para um presidente de uma empresa ou é para uma holding, né? O cara quer fazer o trabalho da holding institucional, né? Então, isso é o que mais se aproxima ali do marketing eleitoral. Como é que você cria uma narrativa macro para um grupo ou para um presidente de empresa? Muitas vezes eu também sou chamado para lidar com crise institucional, né? Como é que você lida durante uma crise? Porque isso tem bacana, né? O marketing eleitoral você tem que ter esse grupo, né? Sempre misturando ali, publicidade com jornalismo, com o pessoal de imprensa. Como é que você responde rápido a uma crise? Então é um processo de aprendizado muito rápido e te torna rápido nas respostas também. Isso é interessante. Então eu faço muito também trabalho institucional e quando você olha assim, esse cara está me chamando por quê? Isso tem tudo a ver com eleitoral, né? No fundo é com o que eu faço mesmo, de descobrir uma narrativa, responder rápido a uma crise, como ele sai, que argumentos que ele cria para sair dessa crise, o que funciona, o que não funciona. Boa. Muito bom, Chico. Valeu. Obrigado pela presença. Obrigado pelo papo. João. Obrigado a vocês. E para vocês que nos acompanham, até o próximo Morsecast.